você está aqui, por que Deus confunde os homens sábios? Porque a ciência não consegue entender Deus, porque Deus continua sendo o que Ele é. Ele continua pegando o saco da sua própria astúcia, porque o Deus que você serve cura câncer, cura AIDS, cura ebola, não há doença que pode bater de frente com Ele. Ele é melhor do que tudo que você tem, Ele é maior do que os céus da terra, Ele é o Senhor. Glória a Deus, aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. E é uma quantidade muito grande. Se a gente fosse usar a probabilidade da matemática, a quantidade dos povos que estão ao fundo da Josafá é muito grande. E se você expor o texto, amado, você vai ver claramente que a Bíblia diz que eram crianças que estavam ali, que eram mulheres que estavam ali. Os amoritas não tinham pena, arrancavam do ventre das mulheres e ainda vivam as crianças, arrancavam as pistas dos homens, olha a preocupação dos reis. E agora eu não vejo o rei, mas eu vejo o pai. Eu vejo um pai que zela para aqueles que ele está sobre o seu reino. Eu vejo um rei que está preocupado agora com os seus filhos, e que deixa de ser súdito para ter filhos. Glória a Deus, aleluia. E eles começam a proclamar. Jezeel está profetizando. Oh, glória! Jezeel está dizendo, olha, não se preocupa. Fique tranquilo, porque Deus está nesse negócio. Porém, a Bíblia é clara e objetiva, como diz em Êxodo 14, o Senhor pelejará por vós e não prostrareis. Aleluia. Está brigando que consegue vencer uma batalha? Glória a Deus. A Bíblia diz que quando os colegas de Daniel eram amigos de Daniel, não era qualquer uma. Você sabe que o presidente de Satrapia era esse que Daniel era. Ele governava 120 homens que estavam sob a sua gestão. 120 homens que comiam com Daniel, que bebiam com Daniel, saíram ele. Mas a Bíblia diz que Daniel confiou no seu Deus. E foi buscar na oração a resposta. Você está na oração. Quem tem oração no alto na sua vida, pode ter certeza. Você não se engana, irmão. Você não fica perdido. Porque o Deus que você conhece responde a oração. O nosso Deus responde a oração. Nessa hora vamos ceder. Nessa buscação para comer o que vai acontecer. Estou se levantando para a sua vida, não se preocupe. Porque se você está orando, o meu Deus, ele vai te responder. Oh, glória a Deus. Deus não suporta minha lágrima. Por que não Salmo 30, versículo 5 diz, os juntos numa noite, mas a alegria vem pela manhã? Você acha que Deus não está te vendo? Você não acha que Deus não está vendo aquele teu vizinho que te perturba? Você não acha que Deus não está vendo os teus empregos? Você não acha que Deus não está vendo aquelas pessoas que dizem que você não é ninguém? Mas Deus está no céu, Ele está plantando um dedo para você dizendo, Ele é o meu filho, e aquele que está para Ele, toca na menina dos meus olhos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Os amoritas acharam que ele ia vencer. Estavam acostumados a destruir nações. Mas agora é diferente. Porque o nosso Deus não é padrasto, apesar de ter muitos padrastos, são muito bons a isso. Ele é pai. Ele é vingativo. Agora tem que ter fé, tem que ter coragem, não pode retroceder. O que Deus disse? Josafá, vá lá para o campo de batalha e acorda a minha posição. Manda os profetas aí para lá. Confia nos profetas, confia no teu Deus. Josafá ouve a resposta de Deus e vai para lá. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que aqueles povos que se levantaram contra Josafá começaram a se matar eles mesmos. Começaram a se destruir. Começaram a se auto-flagelar. Se gladiaram entre si. Por que isso? Porque Deus colocou um espírito de confusão no espírito no arraial dos moabitas e dos amonitas com grande terrível. Que era um monte muito próximo ali. E eles começaram a se matar. Quando Josafá chegou lá, olha que coisa interessante. Quando Josafá, o rei de Israel, preocupado com os súditos, e ao mesmo tempo preocupado com os seus filhos, ele chega lá, aqueles mortais mortos. E a Bíblia diz que imensos cadáveres havia em arraial dos seus inimigos. E a Bíblia diz que Deus ainda disse, agora você pode ir. E roupa, perdão, pegue seus despojos.
E a Bíblia diz que eles levaram 3 dias arrancando os destroços daqueles que ameaçaram o exército do meu filho. Aleluia, glória a Deus. Se levantar contra o Deus de Israel não é brincadeira. Se levantar contra a nação eleita do Senhor não é brincadeira. Se levantar contra aqueles que são escolhidos por Deus não é brincadeira. A Bíblia diz que Deus então trouxe uma fase poderosa na nação de Josafá. E após aquilo ele governou 25 anos, porque ele confiou no Deus que ele servia. Glória a Deus. Aonde eu tiro a questão dessa palavra, irmãos? Tem que confiar. Tem que acreditar no Deus que você serve. Quantos crentes que muitas das vezes a gente vê no meio de uma grande batalha, o crente já está voltando para trás. E a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer naqueles que são combate. Naqueles que não se garante. Não porque Deus vai te abandonar, mas você acha que está lá que pesar de nego. Quando foi lançado na nova, quando foi lançado lá no meio do buraco da fornalha ardente, eles vão confiar no Deus deles. Olha que Sadraque e Mesaque vai dizer para alguém: quem é tu, rei, para saber de alguma coisa? Se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. E ele o fez. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Daniel não bateu boca. E quem estava na conta dos leões com Daniel? Era o 4º homem da fornalha, ele estava lá. Aleluia. Moisés, no meio do deserto, no meio do mar vermelho, no meio do mar. Porque clamas a mim, toque que esse povo marcha, diga para baixar. Deus sempre esteve presente na vida dos seus servos. Deus sempre esteve presente na dificuldade do seu povo. Seja na fornalha, seja no meio da cova dos leões, seja no deserto. Deus nos bota em corpo para virar garçom para o homem de Deus. Aleluia! Não mandou um pássaro alimenta meu servo lá. Porque aquele que confia em mim não vai se embaraçar com essa vida. Quem confia em mim, ele trata no deserto.